Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, 4 de maio. Vão participar, comentando, analisando as notícias com você, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral da Prefeitura de Santos, e também a advogada Camila Amorim. E essa primeira notícia que a gente vai analisar, ela afeta diretamente a Renata, porque ela mora nessa rua que vai ser revitalizada exatamente nesse trecho, na Azevedo Sodré, entre a Conselheiro Nébias e o Canal 3 em Santos, né, Renata? Exatamente. Boa tarde. Ontem, boa tarde a todos, boa tarde Camila, que está aqui com a gente hoje. Você gostou dessa novidade? Olha, eu acredito que no futuro isso vai ser bom para nós que moramos ali e vai ser bom também para o comércio local, que tem um comércio todo voltado mais para moda, né? As lojas que tem lá, eu acho que no futuro elas vão ser beneficiadas e eu acho que de alguma forma vai valorizar ali a nossa região. É lógico que você não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Ontem o prefeito fez uma coletiva junto com os secretários, uma coletiva de imprensa, anunciou, né, o início das obras para o dia 2 de maio. 2 de maio não, era inicialmente previsto para o dia 2 de maio, vai ser na terça-feira que vem que elas vão se iniciar. E é lógico, alguns transtornos vão ser causados ali para todo aquele bairro ali do Boqueirão, aquele pedaço que chamam de Vila Rica, porque vai ter a inversão de algumas mãos, de algumas ruas, e daí até você se acostumar com isso, realmente você tem um certo transtorno. Nós temos alguns horários ali no nosso bairro que o trânsito é muito grande na rua Azevedo Sodré. Então, esse trânsito, de alguma forma, vai ter que ser dirigido para Minas Gerais, dirigido para Mato Grosso, que também tem um trânsito intenso em alguns horários. Mas eu acho que tanto quanto aconteceu com o exemplo da rua Tolentino Figueiras, que eu acho que um exemplo muito bom de se contar, eu acho que vai trazer benefícios, sim, não só para quem mora ali naquela região, mas até para o turismo da cidade, para todas as pessoas que gostam da cidade de Santos. O curioso ali é que nesse trecho entre a Conselheiro Nébias e o Canal 3, a Avenida Washington Luiz, você tem duas vias com mão da Conselheiro para Washington Luiz, que é a Mato Grosso e a Azevedo Sodré, e depois tem duas ao contrário, a Governador Pedro Toledo e a Minas Gerais, né? Talvez, se tivesse sido alternado, seria mais inteligente. Provavelmente, a mudança de mão da Rua Minas Gerais foi feita com base em análise de fluxo de trânsito. A gente não tem fluxo de veículos, né? Eu não tenho acesso a esses dados, mas à primeira vista fica estranho, né? A não ser que talvez tenha uma conversão para quem vem na Conselheiro Nébias, sentido Praia Centro, uma conversão à esquerda, né? Eles ainda não falaram sobre isso, só falaram sobre a mudança de mão. Minas Gerais. O que o presidente da CET, o Antônio Carlos, disse ontem nessa coletiva é que houve aí um ajuste, um convênio com o Waze, e ele está aconselhando as pessoas que saiam de carro nesse período a usar mesmo o Waze, que o sistema vai ser alimentado com informações diárias da CET. Então, você vai ter não só a sinalização de rua para que você não tenha muito problema, mas o sistema do Waze, o aplicativo, vai estar alimentado todos os dias pela CET para que justamente as pessoas tenham exatamente a noção onde elas podem fazer a conversão, quais são as vias que estão funcionando para cada lado. Tá aí a dica da Renata para você, Camila. O uso do Waze quando você estiver nessa região em Santos. Boa tarde. Boa tarde a todos, Renata, Paulo, pessoal aí do estúdio. O Waze, a gente virou um vício. Eu praticamente não vou a lugar nenhum mais sem ligar o Waze. Só que vale lembrar que o Waze já me colocou em cada enrascada um horror. Mas fiquemos atentos, vai ser excelente para a região, mas igual a Renata falou, eu tenho medo desse trânsito, como vai ficar. Ali no Canal 1, do lado da minha casa, tá tendo uma obra da CET, tá infernal. O trânsito, o barulho,
até o acesso à praia ficou perigoso, porque não tá, as pessoas não sabem ainda direito aonde é mão, aonde não é mão, aonde pode ir, aonde não pode ir. Então, que a Renata não tenha esses transtornos perto da casa dela. Eu lembro da Azevedo Sodré, hoje tem uma estileto, era a Dobana, né, da Patrícia Almeida, hoje Patrícia Stefano, e ela pode se tornar, como disse a Renata, uma rua voltada para grifes, da mesma maneira como a Tolentino Filgueiras ficou muito mais uma rua de restaurantes e bares. Eu né? acho que é justamente essa a intenção, dar este perfil para aquela rua. E agora tem um outro detalhe que fica aflorado quando a gente vê essas mudanças em Santos, que é o fato da cidade planejada mais antigamente e mais recentemente. Né? Quando você transita por Praia Grande, hoje é completamente diferente. Né? Avenidas largas, rotatórias, né? Diferente de Santos, onde as ruas são mais apertadas, uma cidade que cresceu no período colonial, né? Uma boa parte da cidade. E a única forma que você tem de minimizar esses transtornos no dia a dia, independentemente de estar acontecendo alguma obra ou não, é evitar o estacionamento de veículos, como acontece em determinados horários, já nessas ruas. O próprio Canal 3 em Santos, dependendo do horário no fim da tarde, até 7, 7h30, 19h30, é bastante complicado, o fluxo de melhorou trânsito depois que proibiu o estacionamento, né? Sim, melhorou. Na esquerda, Quando né? você proíbe o estacionamento, você, por mais que caibam É ali uma dois... faixa a mais, É né? uma faixa a mais que você tem para os veículos circularem. E isso acontece em grande parte ali, quase todas as ruas. A Machado de Assis tem um trecho que ao contrário, né, vai do Canal 3 para Conselheiro, que também tem um trecho que não pode estacionar. Minas Gerais já não pode já há alguns anos. Agora, a Camila estava falando sobre a obra lá do Canal 1. Se ela estiver falando a do Pontilhão, que é do Canal 1 com a praia, daí é aquilo que eu estava falando. Sem dúvida, eu tenho família que minha mãe mora em São Vicente, e é muito ruim. A minha funcionária, ela mora na Zona Noroeste e faz esse caminho praia por São Vicente, que para ela é mais próximo do que ir pelo centro da cidade. E realmente está complicado ali. Ali dá uma funilada, só que assim, é aquela coisa que eu falei no começo, não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos. A gente estava com um problema crônico ali naquele pontilhão, com risco de acidente grave daquele pontilhão desabar. Então você precisa fazer, e eu acredito que a população em breve vai poder usufruir dos benefícios de tudo isso. Depois que passa o período do sofrimento, do transtorno, né, que a gente acaba esquecendo em função do benefício que vem depois. Agora, Camila, os funcionários da Fundação Casa, aqui nas 9 cidades da Baixada, em 6 delas, tem 6 unidades aqui, né? Praia Grande, Peruíbe, Guarujá, eles entraram em greve em função do reajuste oferecido pelo governo. Curioso, é difícil de saber se há inexperiência política, mas o governo do Tarcísio de Freitas ofereceu 20% de reajuste para os policiais e tem toda a justiça, o salário dos policiais paulistas estava defasado até em relação ao resto do Brasil, mas se oferece 20% para o policial e 6% para o outro, vai embaçar, né, Camila? Lógico que vai embaçar. Teria que ser um reajuste para todos, né? Não só para a polícia. Eu acho que a polícia agora está um pouco em foco por tudo que está acontecendo no país. Mas todos deveriam ter reajuste. Professores, todos os funcionários públicos, de forma geral, merecem um reajuste. A Fundação Casa é uma fundação muito importante. Ela tem um valor social absurdo. Então, eu vejo a greve até como uma desconsideração ao valor que a própria fundação tem para a Baixada de forma geral. E eu não sei se eu vejo com bons olhos essa greve ou não, porque o que ela faz é tão fundamental quanto, quanto outras coisas que a gente tem na vida. Como é tão importante quando o metrô aqui em São Paulo entra em greve, traz um caos absurdo. E ela também, fazendo greve, vai trazer
um caos, vai trazer uma falta de atendimento a muita gente que precisa. Então, assim, se ela fizer, ela é uma fundação, não tem nada a ver com o governo, mas a gente tem legalmente, né? A Renata até explica melhor do que eu, que quando tem greve tem que ficar um percentual funcionando. Então, eu acho que pelo trabalho social que a Fundação Casa faz, ela deveria manter esse percentual, que legalmente existe, mais um pouco, porque ela parar de vez, o prejuízo social é muito grande. O que a Camila está falando é uma atividade essencial, não pode parar 100%, a lei é clara em relação a isso. Varia de caso para caso, né, de atividade para atividade. Agora, é previsível, já era previsível ontem, quando a gente comentou aqui, que haveria a mesma reivindicação em outros setores do governo estadual. E é previsível que vai ter outros desdobramentos além da Fundação Casa, né? Sim, é verdade. Agora, para você dar reajuste salarial, por mais que seja, a gente se compadeça com a situação de todo servidor público, você tem que ter um planejamento. É o primeiro ano do governo do Tarcísio. Se ele não tiver uma previsão orçamentária para ele, onde ele tenha lastro financeiro para conceder o reajuste, não tem como fazer milagre. Então, o que acontece é o seguinte, a situação da polícia no estado de São Paulo, ela é objeto de reivindicação já há muitos anos. A polícia do estado de São Paulo é uma das piores remuneradas de todo o país e com um trabalho relevante que precisava, nesse momento, dessa atenção especial. Não estou desmerecendo, é lógico, os servidores, os funcionários da fundação, porque a fundação é uma fundação de direito público, então ela é considerada, embora ela não seja o Estado propriamente dito, ela é um braço do Estado e ela também depende de lastro orçamentário financeiro. Então, se o governo não repassar o necessário, a fundação não tem de onde tirar para cobrir esse reajuste. Neste momento, já existe, salvo engano, uma determinação do judicial, do TRT, para que seja mantido pelo menos 80% do funcionamento, porque não é só uma questão da essencialidade do serviço, no campo social, como a Camila disse, relevantíssima, mas também uma questão de segurança pública. Hoje a gente tem uma demanda muito menor. Eu não sei se as pessoas, vocês devem ter percebido, nos últimos anos, tem se falado muito menos de rebelião, de superlotação na Fundação Casa, o que a gente chamava antigamente de FEBEM. Mas houve uma mudança de conceito. Isso, né? Na verdade, houve uma mudança de conceito e houve uma mudança também de aplicação das medidas pelo Poder Judiciário. Hoje, o que se faz? Se prioriza muito mais as medidas alternativas. Então, se manda muito menores para essas casas. Então, você tem uma demanda muito menor. Mas isso não tira a essencialidade do serviço, não tira a relevância do trabalho dessas pessoas. O governo do estado tem que ter um olhar mais apurado, mais especializado, inclusive porque os serviços prestados por eles estão muito análogos, né, de uma certa forma, ao serviço que está enquadrado na polícia, por exemplo, de um carcereiro. Quando se fala em polícia, não é só o policial militar, não é só o policial civil. Você tem os investigadores, você tem os delegados, você tem o pessoal que trabalha em carceragem, está tudo englobado nesse conceito de reajuste para a polícia. E eu acho que a tarefa, né, a atribuição desenvolvida por esses servidores da Fundação, ela está muito enquadrada nesse conceito também. Então, não dá realmente para você pedir 20 e ter 5, mas talvez não dá para dar os 20, vamos sentar, vamos negociar, tentar segurar essa greve neste momento ou postergá-la um pouco e negociar, nem que seja um reajuste escalonado. O segundo problema de greve assim relevante que o governo Tarcísio enfrenta, o primeiro foi a da greve no metrô, né, que acabou tendo uma solução boa, embora tenha provocado transtornos para a população. Vamos ver como é que se desenvolve. A Renata tem razão, a Fundação Casa presta um serviço relevante muito análogo, né, ao serviço da segurança. A gente registra com tristeza um tenente da Polícia Militar foi baleado ontem em Peruíbe,
Até foi ontem, durante o dia, um capitão da Polícia Militar, o Flávio Ponceno, que comunicou a gente espera que ele consiga se recuperar. Ele foi baleado quando fazia uma ronda e os 2 atiradores, os 2 autores desse atentado, conseguiram fugir. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, a Renata Reis, a Camila Morim estão analisando as notícias com você. Camila, ontem foi o dia inteiro nos noticiários a análise da questão da operação da Polícia Federal de busca, apreensão, prisão do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Ferreira, a busca e apreensão do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, um auê realmente, um pampeiro ontem, essa operação da Polícia Federal, discutida o dia inteiro no Brasil, e algumas coisas chamam muito a atenção. Primeiro, a falsificação de atestado de vacina. Bolsonaro pode responder por até 6 crimes por essa suposta adulteração, falsificação, por essa fraude. E uma coisa que me chamou muito a atenção, um dos seguranças do Bolsonaro, na conversa, fala com o tenente-coronel Mauro Cid Ferreira, que sabe quem mandou matar a Marielle Franco, e fica por isso mesmo. O tenente-coronel guardou a informação para ele, como se não tivesse relevância nenhuma, pode ser até que fosse conversa fiada do segurança, mas ele teria obrigação, como autoridade, de levar essa denúncia para a investigação, para o judiciário, não é, Camila? Paulo, teria obrigação de levar a informação. Igual eu acho que o Bolsonaro, como presidente do país, desde sempre deveria ter apresentado a sua carteira de vacinação, se de fato ele não foi vacinado. Eu acho que a gente tem vários embrólios aí. Era muito mais fácil o Bolsonaro ter ficado só na mentira, porque infelizmente mentira não tem crime. Dizem que cresce o nariz, mas até hoje eu não vi ninguém com o nariz grande por isso. Então, seria muito melhor ele ter ficado na esfera da mentira do que ter feito tudo isso que ele fez. Primeiro, porque não é qualquer um que acessa a carteira de vacinação de ninguém. Quando o governo acessaria, sim, mas outros jornalistas, por si só, não conseguem acessar, porque o gov.br, que é o que cuida das vacinas, é o aplicativo onde a gente vê as vacinas, você precisa do CPF e de uma senha. Então, não seria fácil os jornalistas terem acesso a isso, só se vazasse do próprio governo dele. E se ele diz, como ele disse sempre, que confia tanto nos seus funcionários, a cabeça dele poderia ser de que isso não ia vazar. Mas ele preferiu cometer vários crimes para guardar esse segredo. Desde que ele foi para os Estados Unidos, que eu acho difícil que ele não tenha sido vacinado. Mas eu vi uma declaração ontem do consulado americano no Brasil, de que como presidente, né, ele entrou lá ainda antes do Lula receber a faixa, ele, como presidente, ele poderia entrar sem vacina se cumprisse alguns requisitos. Não falaram quais são esses requisitos. Então, assim, é muito crime, é muita história, pode ser o caso da Marielle, pode ser que se sentir superior e falou isso. Desculpa. Ok, mas que agiu tudo errado. E agora que responda por isso. Seja chamado a depor, seja pressionado, porque tem um áudio dizendo que ele disse que sabia. Então, assim, ou brincadeirinha besta, com consequências, ou que ele fale logo, porque isso é um crime que já tem anos, que todo mundo tenta, a polícia e tanto a família dela, a indignação pública, tenta resolver e querer saber o que aconteceu, mas não anda. E aí, de repente, um funcionário público tem essa informação. Então, está tudo muito confuso,
tem muita coisa para ser esclarecida, tanto desse caso Marielle, quanto da questão das vacinas. Porque para quem mais será que não teve essa falsificação? Agora se fica preocupado com tudo. Quem que está com a vacina, quem não está, como que está, porque a gente sabe que pode ter existiu essa falsificação de documentos. Ele poderia entrar nos Estados Unidos como chefe de Estado, mas a filha dele não. A Polícia Federal, no relatório, diz que pode-se concluir claramente que o ex-presidente sabia dessa fraude toda, né? Pode-se concluir que sabia. A Polícia Federal entende que ele sabia. A Procuradoria-Geral da República não se deu por convencida disso. Aceitou as sanções contra o tenente, coronel, mas não contra o ex-presidente, né? Então, na verdade, concordo com tudo que a Camila disse, mas a gente tem que olhar esse episódio não só como uma conduta isolada de falsificação de um documento público, mas todas as condutas e toda uma atividade criminosa que permeia toda essa situação, que vem acontecendo já há algum tempo e que vai além de entrar ou não nos Estados Unidos, porque o entrar ou não nos Estados Unidos nessa situação seria a consequência do ato praticado, mas fato é que já se tem prova documental, né, prova cabal, de que houve a inserção de um dado e depois, 6 ou 7 dias depois, a retirada desse dado do sistema. Então, independentemente... Que é o Conect SUS, né? Independentemente de ele ter feito uso disso como um privilégio ou não, alguém inseriu, seja para ele se vacinar e depois manter... A gente não sabe também se ele se vacinou e depois tiraram esse dado do sistema para que ele mantenha a versão honrosa que ele gosta tanto de dizer de que não se vacinou, ou se realmente esse dado foi inserido para obter algum benefício e depois retirado. Mas fato é que a inserção do dado aconteceu. Se gozou de algum privilégio ou não por isso, aí é uma outra história. Independentemente disso, é aquilo que você estava falando. Eu acho que é uma situação que nos causa perplexidade, porque não é simplesmente uma falsificação de um documento do vizinho ou que a gente ouviu falar, que a gente sempre ouve falar que alguém cometeu isso ou cometeu. A gente está falando do presidente da República e das pessoas de confiança que estão em volta dele, pessoas de confiança que atuam conjuntamente com o presidente na sua rotina diária de trabalho e muitas vezes ali até pessoal, como a gente sabe que algumas pessoas... Uma das pessoas presas ontem que oferecia casa para onde eram feitas as lives do presidente, o tenente que vazou o áudio do caso Marielle, aparece nas lives do Bolsonaro ao lado dele. Então, são pessoas de alta confiança do presidente. É inaceitável que um presidente da República, ainda que ele não tivesse nenhuma ligação com nenhuma dessas condutas, que ele se omita diante desses fatos. Então, é dever do presidente exigir apuração, exigir que os órgãos competentes apurem as condutas e não participar delas, ainda que por omissão, porque a conduta delituosa ela não precisa ser necessariamente comitiva, né, por meio de uma ação, mas ela também é delituosa em algumas situações pelo fato de você se omitir, ainda mais sendo o presidente da República. Ontem eu vi um quadro que dizia assim, na internet, no WhatsApp, dizia assim, quando um atestado de vacinação falso se torna mais grave que pedofilia ou assassinato, é que o país não tem mais conserto. Cada coisa em seu lugar. Ninguém disse que um atestado de vacinação falso é mais grave que pedofilia ou que assassinato. Ele ganhou gravidade, ganhou relevância, porque é de um ex-presidente da República, cometido durante o exercício da presidência. E a falsidade ideológica, a violação de normas sanitárias, a colocação da vida de outras pessoas em risco pela contaminação, são crimes. Essa falsificação é criminosa. Agora, é tão confusa a situação que o líder
da oposição bolsonarista no Senado ontem, o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, ele pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma mediação entre os poderes, Renata, para que, depois dessa busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que fosse apaziguado o Supremo, né, o Judiciário com o Legislativo, com o Executivo, e ele pediu o fim da investigação das fake news. Só que essa operação foi feita no âmbito de outra investigação, das milícias digitais. O líder do Senado errou a investigação, que ele pediu o fim da investigação errada. Além de ele pedir dessa forma, quem assistiu o vídeo, eu assisti o vídeo dessa fala dele, ele foi solenemente ignorado, né? Foi registrado e foi ignorado, e acredito que continuará sendo. Essa questão do inquérito das milícias digitais, das fake news, é algo que hoje não tem como se dar um fim, independentemente de qualquer caminho que se tome pela harmonia dos poderes, porque a gente tem esse princípio constitucional que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e não a guerra de poderes que a gente está assistindo agora, como o próprio Supremo já dizendo que se o PL das fake news não avançar, o Supremo vai ter que se manifestar, e daí vai ter que, por decisão judicial, regulamentar o que não está regulamentado. Então a gente precisa, como eu falei quando a gente estava falando anteriormente, eu acho que é muito mais grave do que você ter o raciocínio limitado de dizer que está se falando apenas e tão somente da falsificação de um cartão, da violação de um dado. É tudo que permeia esse sistema, é tudo que está em volta disso, com consequências muito graves. No caso do PL das fake news, não tem nada objeto de mais fake news do que o PL das fake news, porque as pessoas estão sendo levadas a crer que é uma censura, que é a impossibilidade de usar livremente o seu direito de expressão. O direito de expressão e de manifestação, ele tem limites, e isso já existe na imprensa falada, na imprensa escrita, na imprensa televisiva, em qualquer profissional de imprensa, ele tem a regulamentação da sua atividade profissional. E no Brasil, curiosamente, as pessoas resistem nesse tipo em aceitar a regulamentação das mídias sociais, que é um veículo nada mais hoje muito mais forte do que a própria imprensa televisiva e até de rádio e de jornal. Ele é um meio, inclusive, para o exercício dessa atividade profissional. Então, eu acho inconcebível se olhar o que se busca, né? O que eu sempre falo assim, quando eu discuto com alguém sobre o PL, que é chamado de PL das fake news, para que leiam, se apurem sobre o assunto, parem de olhar só fake news e vão entender do que se trata. É um PL que busca moderação, regulamentação desse tipo de mídia. Camila, a Renata colocou de uma maneira curiosa, né? Por que todas as atividades de comunicação são regulamentadas e as redes sociais não devem ser regulamentadas? E eu ainda acrescentaria, por que as redes sociais são regulamentadas em todo o resto do mundo e não devem ser no Brasil? Paulo, eu não sei responder essa pergunta, porque é meio óbvio, né, que deveria ser regulamentada aqui também, como em outros países, e como todos os meios de comunicação que nós temos no Brasil. Então, é uma incógnita, porque que não querem que regularize, tem esse ponto também, que não é só o fato de não ser regularizada, mas também o fato de que não querem que seja. Ou seja, fake news é uma coisa legal, os nossos políticos estão de acordo com fake news, então é muito preocupante isso, porque nós aqui no jornal temos limites, temos regras que são impostas. Todos os meios de comunicação têm isso e os meios digitais não. Então, é estranho, e mais estranho ainda é os nossos políticos não demonstrarem vontade de mudar isso. O Opinião Litoral vai parar para o intervalo e a gente volta já para o último bloco.
Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, com a Camila Amorim, com a Renata Reis, comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma notícia já esperada era de que o Comitê de Política Monetária manteria o patamar, a taxa básica de juros no Brasil, em 13,75%. É uma decisão complicada, que o Banco Central é desvinculado do governo Lula, tem autonomia. O presidente Roberto Campos Neto foi nomeado, foi indicado pelo presidente anterior, Jair Bolsonaro, e se fala em sabotagem do governo Lula pelo Roberto Campos Neto. A taxa mais alta do mundo, a inflação, a taxa real, tirando a inflação, é de 7%, é muito alta, sufoca a produção rural brasileira, o agronegócio, sufoca a tentativa de revitalizar a economia do país, mas tem alternativa. O Roberto Mohamed, aqui no programa, ele fala o Brasil deveria buscar recursos internacionais onde os juros são mais baixos, pelo BNDES, dando como garantia as reservas em dólares. O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reserva e 100, 120 bilhões é suficiente para manter a estabilidade. Então, a gente cai aí mais uma vez numa situação que causa perplexidade, porque a gente sabe da autonomia do Banco Central, mas a gente também sabe que o Banco Central ele deve atuar diretamente ligado ao governo federal. Do contrário, você não tem uma fluência conjunta de um trabalho pelo bem de um país, da economia de um país. Então, eu nunca tinha visto nos governos anteriores, pelo menos me corrija se eu estiver errada, eu não tenho memória recente de uma aparente, né, eu vou dizer aparente porque a gente não sabe realmente até que ponto isso existe, uma aparente rixa ali entre o presidente do governo do Banco Central e o ministro da Economia, no caso o Fernando Haddad, do próprio presidente da República. E o fato, inclusive, né, de ser um presidente do Banco Central nomeado por um governo anterior, com todo esse histórico que a gente tem, isso aflora ainda mais a nossa imaginação. Mas eu quero crer, né, tendo um pensamento mais positivo possível, que seria inconcebível imaginar que um presidente do Banco Central estaria punindo toda uma nação, toda uma população com base em rixa ou diferença política. A argumentação do Banco Central para que não haja baixa de juros nesse momento, e digo mais, né? Ontem o Banco Central ainda se manifestou que, a depender da situação, porque a próxima reunião é em junho, ela acontece a cada 45 dias, a depender do caminhar da situação do país, serão possíveis novos ajustes. O que isso quer dizer? Ainda deixou no ar, que acreditam que isso não será necessário, mas deixaram isso no ar, talvez para causar um certo temor ou uma certa apreensão de todo o sistema, né, do mercado e do sistema financeiro, bancário, em relação a isso. O que se esperava, o que o governo esperava, é que com o encaminhamento do projeto do arcabouço fiscal para o Congresso para votação, isso daria uma estabilizada na economia do país e o Banco Central talvez reduzisse minimamente essa taxa. Isso não aconteceu, o Banco Central ontem também se manifestou, disse que o encaminhamento não é medida necessária para, por hora, né, desacelerar a inflação e deixou a gente aí na expectativa do que vai acontecer em junho. Eu, particularmente pelo que eu tenho lido a respeito, embora não seja nenhuma entendida ou expert em economia, eu não acredito que a gente vai ter muitas mudanças em junho, a não ser mesmo, acho que a gente tem que ficar contente se não voltar a aumentar, se estabilizar pelo menos onde está. A taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, a reunião também foi ontem, aumentou 0,25% para juros entre 5 e 5,25, que é também bem alto a taxa americana. Mas essa defasagem justifica a busca de recursos pelo BNDES para financiar o crescimento brasileiro em outros países, Camila. A Renata colocou perfeitamente o cenário que nós temos hoje aqui no Brasil. Eu também não acredito que essa birrinha
de presidente do Banco Central e ministro seja algo que leve a uma punição da nação. Mas o movimento que a gente tem visto no mundo inteiro após a pandemia, depois de tudo isso que nós passamos nos últimos anos, é de um aumento de juros. A gente, infelizmente, está sofrendo isso, como outros países, como o Paulo acabou de falar, o aumento que teve nos Estados Unidos. Então, um aumentinho é justificável, mas se falar que todo esse aumento foi por culpa de rixinha, eu acredito que não. Eu acredito que se a gente for buscar, aprofundar o que fez esse juro subir, a gente acha lastro, sim. Eu não acredito na birra entre os dois para prejudicar o Brasil. Uma notícia curiosa de ontem, internacional, é que a Rússia acusou a Ucrânia de tentar matar o presidente Putin com ataque de drones ao Kremlin. Mas os dois países estão em guerra, né? Eu, sinceramente, não compreendi muito bem essa acusação. Matar a população ucraniana ou o próprio presidente que faz parte da população não é uma tentativa que está aí sendo perpetrada pela Rússia já há quase 2 anos. Então, é algo que a gente escuta perplexos. Pode matar o resto, só não pode matar o presidente. É mais ou menos esse o raciocínio, né? Muito isso. Estranho, né? Eu acho que a gente não sabe nem o que dizer de uma pessoa, né, que mantém esse posicionamento de tanta relevância para o mundo inteiro, mesmo diante de todas as circunstâncias e os males que estão acontecendo. Camila, não pode matar o presidente, então, na guerra, tem que preservar? O presidente não é cidadão? Será que é isso que estão querendo dizer? Como a Renata diz, eu também não entendi muito bem isso. Pode matar toda a população, só não pode matar o presidente. Até onde eu entendo, o presidente faz parte da população. Ele só tem um cargo que torna ele especial, mas não especial para tudo. Ele não é porque é presidente que deixou de ser população. É bem confusa essa história, né? Acaba com o país, mata todo mundo, mas deixa o presidente em paz. Renata, era previsível, mas ontem se confirmou. A defesa do empresário ou herdeiro Thiago Brenan, réu em 8 processos, né, por cárcere privado, sequestro, tortura, estupro, agressão, né? Ele tem uma ficha corrida alta, alegou que ele estava sob efeito, que ele depende de remédios para depressão, contra a depressão e para favorecer o sono. Então, está se tornando uma prática comum. Uso contínuo, né? Está se tornando uma prática comum no nosso país que as pessoas pratiquem atos não só de injúria, difamação, mas também os atos, né, de violência contra outras pessoas e até nos casos graves de violência contra a mulher, de a defesa usar como alegação problemas de saúde mental e depressão e uso de esquizofrenia e uso de medicamentos controlados. A gente precisa analisar isso, até que ponto isso ameniza ou não a situação. É lógico que a defesa num processo criminal vai usar essa tese para tentar retirar, né, o dolo, né, a vontade premeditada dessa pessoa e consciente de praticar aqueles crimes. Tem que ser um uso contínuo e duradouro realmente por muito tempo. Esses remédios que ele fez uso, curiosamente, só causam esses reflexos e esse destempero em relação às mulheres, né? Não tem causado problemas em outras áreas da vida dele, mas só nas relações dele. Não brigou com nenhum segurança de balada, né? Esses remédios não causaram problemas na vida profissional, na vida social dele, mas só no relacionamento com pessoas do sexo feminino. Então, tudo isso vai ser analisado, vai ser matéria de defesa. Ele agora está, inclusive, o remédio dele, né, também curiosamente,
fez o efeito, deixou de fazer efeito no momento que ele precisou fugir do país. Nesse momento, me parece que ele só não estava sob os efeitos desses remédios. Mas, independentemente disso, fato é, brincadeiras à parte, que ele foi extraditado, está no Brasil, está com a prisão preventiva decretada e, creio eu, diante da relevância e de todo o alcance, né, de mídia que esse caso teve, eu não acredito que ele vai ter um relaxamento dessa prisão. Pelo menos num primeiro momento, eu acredito que ele vai responder não vai conseguir responder a essa quantidade de processos em liberdade. Além disso, o fato de você alegar doença mental ou qualquer outra tipo de doença que cause a sua inimputabilidade, as pessoas muitas vezes pensam que quando você é considerado inimputável num processo, que você vai sair livre. Isso não é necessariamente a verdade, né? A diferença é que o inimputável, ele vai para o chamado manicômio judiciário, ele vai ser tratado e com prazo indeterminado. Ele pode ficar lá a vida toda. O que tem de diferente nessa situação? Que se ele passar por perícia e durante o tratamento for comprovado que ele não é mais inimputável, ele tem a sua liberdade e ele pode sair. O que vai ser facilmente comprovado num caso como esse, porque, com todo respeito, eu não acredito que seja inimputável o Thiago Brenan. Vai ser uma briga aí judicial e eu espero, assim, falando como mulher e também como jurista, que ele responda ao processo preso e que ele tenha uma pena realmente significativa e exemplar para as condutas que ele praticou. O Thiago Brenan, ele teria... É curioso isso, porque tem uma similaridade com o caso daquele procurador Demétrio Macedo, de registro, que agrediu a chefe. Ele estava no exercício da função de procurador e depois ele alegou problemas de desequilíbrio emocional. Ele tinha sido afastado antes, ele se afastou por desequilíbrio emocional, se tratou, voltou com um laudo que garantia as condições dele de exercer o cargo, e depois do cometimento da agressão, do crime, aí ele vem dizer que estava em desequilíbrio emocional. Mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que essa tese é muito mais plausível, não que eu concorde com ela, eu estou falando do júri, processualmente falando. Ela é muito mais plausível no caso do Demétrio, porque o caso dele, pelo menos até o momento, foi uma situação isolada. Então, ele pode até tentar defender a tese de que houve ali um ataque de fúria e que causou todo aquele resultado delituoso. Os médicos estão alegando esquizofrenia no caso dele, o que é muito mais grave do que mera depressão, mas ele também vai trabalhar com provas para tentar provar que naquele momento ele estava fora de si, não estava no controle total das suas ações. No caso do Thiago Brenan, eu acho que essa tese é muito mais difícil de ser comprovada, de ser levada a efeito, primeiro porque ela tem uma continuidade, né? Ele age da mesma forma em várias situações e com pessoas diferentes. Agora, de qualquer maneira, Camila, teria que mostrar as notas fiscais da compra de medicamentos, as receitas desses medicamentos e até passar por um exame toxicológico, né, um exame de sangue, para saber se realmente ele vinha tomando esses remédios de uso continuado contra distúrbios do sono e contra depressão, não é? Paulo, até seria o caso, mas como a Renata falou, é um distúrbio muito seletivo, né? É um efeito de remédio muito seletivo. Ele só existe quando ele pratica algum crime. Então, assim, não é no dia a dia, ele não brigou. Ele brigou na academia, vamos dizer, com outra mulher. Mas não é uma coisa que a gente nunca ouviu falar que num restaurante ele teve um surto, dentro do avião teve um surto. É um efeito bem seletivo, né? Quando convém, ele tem os remédios estão fazendo esse efeito. Quando não convém, tá tudo bem. Teria que fazer uma perícia mental para ver como que tá a cabeça dele, laudos psiquiátricos que ele já tenha desde tanto, ir atrás do médico que receitou isso, porque a maioria dos remédios de depressão ou distúrbio do sono são aqueles remédios tarja preta, que só podem ser comprados com receita médica, então teria que ser receita médica
lá de trás, enfim, tem vários fatores. Como a Renata disse, eu também não acredito que essa tese passe. Eu acho que está na moda falar que tem depressão, que tem distúrbio de alguma coisa, para tentar se livrar do judiciário. Mas se essa tese pegar, o que eu acho difícil, ele vai para o manicômio judicial. E a vida dele lá pode ser muito pior do que num presídio. Lá ele é obrigado a tomar remédio, ele é obrigado a fazer sessões de terapia, ir ao psiquiatra. Então pode ser também que ele dê um tiro no pé. Mas é uma depressão seletiva. E agora há pouco, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que fosse quebrado o laudo, fosse quebrada a conta, o sigilo fiscal e o sigilo bancário de uma delegada que é acusada de ter arquivado o inquérito policial do Brenan em relação a uma moça que apareceu com o rosto tatuado com o nome dele. Não sei se todo mundo lembra desse caso, que é uma alegação de estupro, cárcere privado. Ela teria ficado numa casa dele em Porto Feliz e saiu tatuado no rosto dela o nome dele, e ela disse que foi tudo sem consentimento dela. Então, tem até gente do Poder Judiciário, da polícia envolvida nesse caso. A gente não pode menosprezar de maneira alguma o poder que o Brenan tem. Tem que cortar as asinhas dele. Agora, essa história de alegar o uso de remédios, até popularmente se fala, né? Quando alguma pessoa comete algum desatino, a outra fala, tomou o remédio errado, né? Hoje em dia a gente até com isso tem que tomar muito cuidado. Veja como exemplo as palavras do presidente na semana passada. Também alegou, que foram, né? O próprio presidente Bolsonaro ontem, na entrevista após a busca e apreensão na casa dele, ele alegou que quando fez algumas coisas, ele estava sob efeito de remédios. Mas o que eu quis dizer antes foi a fala do outro presidente do Lula, em relação quando hoje a gente já não pode sair falando de qualquer um, usando essas expressões. O nosso presidente Lula pegou muito mal, né, na semana passada, quando ele se referiu a algumas pessoas com deficiência, como pessoas com parafuso ou menos. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com essas expressões. Com parafuso errado, né? Ele falou. O Bolsonaro alegou. Problema de parafuso, né? Problema de parafuso. O Bolsonaro alegou que estava sob efeito de morfina quando ele postou um vídeo no Facebook. Logo e ele falou que ele queria postar só para ele mesmo, para depois ele olhar, né? Na verdade, ele queria compartilhar consigo mesmo para poder olhar e resolver, e acabou sem querer compartilhando na rede social, e alguns minutos, algum tempo depois, foi lá e retirou. Minutos suficientes para causar o estrago que ele causou e que vem causando, né, no raciocínio da população, principalmente os bolsonaristas. Bom, tinha uma notícia para a gente comentar que o número de violações de direitos dos idosos quase duplicou nesse primeiro trimestre de 2023. A explicação do secretário nacional dos direitos à defesa da pessoa idosa é que voltou a funcionar o Disque 100 das denúncias. Então, por isso, é o Alexandre da Silva que explicou, é por isso que o número duplicou. A gente, em outra edição, volta a isso, porque muitas vezes a gente vê o direito do idoso ser desrespeitado assim, na rua, em várias situações, em várias instituições. E o nível de evolução de uma sociedade, a gente mede, um dos indicadores é a maneira como ela trata crianças, idosos e portadores e pessoas com deficiência. Em outras edições a gente volta a esse assunto. Por hoje a gente agradece a participação da Renata Reis, da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se você assistiu à noite na reapresentação, boa noite, até amanhã.